Bem-aventurados, essa palavra é difícil, né, Eugênia? Bem-aventurados. E vou falar dos pacíficos também, né? Então, para começar, vou trazer aqui para vocês do livro Sabedoria Todo Dia, do Lorival Lopes. Festeje a força de progresso que está dentro de você. Não é por ser de poucas posses ou possibilidades que você tem de ser sempre pobre ou infeliz. A semente, mesmo pequenina, transforma-se no seio da terra, desdobra-se, rompe obstáculos à procura da luz e alcança grandes proporções, chegando a ser árvore frondosa. Também dentro de você há uma semente, expansão e beleza, aguardando a hora de mostrar do que é capaz. Creia na força da sua semente interior e verá os prodígios que ela faz. A força do progresso é energia que Deus lhe deu para ser feliz. Então vamos aproveitar esse momento que a gente está aqui no GASFA, que a gente se dispôs, né, a vir aqui cuidar da nossa semente. Vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente. Vamos perceber a natureza ao nosso redor. O canto dos pássaros. Vamos perceber também o nosso respirar, nosso peito que se abaixa, se levanta. E as batidas do nosso coração. E é nele que Deus colocou essa semente maravilhosa que se chama amor. Que na manhã de hoje nós consigamos entender um pouco melhor essa nossa capacidade de amar, de servir, de sermos pessoas melhores. Que nós possamos entender como é que a gente pode regar essa semente, cultivá-la ao sol, trazer luz, para que a gente possa se tornar pessoas melhores. E assim, é com muita alegria nos nossos corações que essa casa é preparada para receber a cada um de vocês. Sintam nesse momento o abraço amoroso que envolve a cada um. Esse acolhimento, meus amigos, é preparado e nos ajuda a compreender como devemos tratar também o nosso próximo, sempre que for possível, um acolhimento, tentando compreender. Ainda que seja muito difícil, melhor a gente se calar se a gente não conseguir compreender, mas sempre tentando acolher, como nós somos acolhidos aqui, sem questionamentos, sem dúvida. Pedimos a espiritualidade amiga, que intua a nossa irmã Eugênia, para que ela nos ajude a compreender essa boa nova, o Evangelho, sobre essa passagem tão bonita, que é bem-aventurados os pacíficos. E assim, com a proteção de Deus, nosso Pai, o apoio de Jesus, nosso Mestre, e o olhar misericordioso do nosso querido Francisco de Assis,
Damos por iniciado os trabalhos de hoje. Então, meus queridos, vamos lá. A palavra está com a Eugênia. Bom dia. Gente, eu sei que tem um cafezinho ali, então vamos mais. Bom dia. Bom dia. Ai, que bom ouvir vocês. Como a nossa irmã falou, já tinha um tempinho que eu não vinha e eu estava com saudade de encontrar esses amigos do Francisco de Assis. Eu agradeço o convite que me foi feito pela nossa irmã Andréa, nesse agradecimento, cumprimento todos vocês, trabalhadores desse centro de fé, esse centro de amor, de resgate das nossas vidas. Mas agradeço, sobretudo, receber nesse momento, como vocês também, todos nós aqui reunidos, os fluidos benéficos, salutares, da corrente espiritual de Francisco de Assis. Como a nossa irmã falou, o nosso tema de hoje, essa nossa conversa, reflexão da manhã de hoje, ela está contida nas bem-aventuranças, ou seja, no Sermão do Monte, faz parte do Sermão do Monte, em que ele fala sobre Jesus fala sobre várias bem-aventuranças, né? Ou melhor dizendo, felizes os aflitos. Hoje nós vamos falar sobre a felicidade de ser manso, dócil, pacífico, qualquer um que seja esses adjetivos que a gente queira colocar. E conversávamos até agora há pouco, eu e André, e a gente falava assim, que assunto atual esse, né? É falado por Jesus naquela época, mas está atualíssimo. Basta a gente observar o contrário do que Jesus pregou nessa passagem, nesse evangelho. Basta só a gente olhar a agressividade e a impaciência que vigora no trânsito, nas redes sociais. E às vezes essa é a nossa faixa de Gaza, né? A gente vive como, às vezes a gente acha, a faixa de Gaza está distante, está muito próxima de nós, quando a gente vê verdadeiros atos de ódio, com questões muito simples, em relação, às vezes, até ao trânsito, um comentário que alguém faz é suficiente para alguém quase que não sai. Alguém nas redes sociais, ou seja, falar mal, trazer dificuldades, às vezes até profissionais, em relação àquela pessoa, porque você, né? Então, né, nesse momento que nós estamos passando, é comum ter ódio de tudo. A gente tem ódio das pessoas, a gente tem ódio de ideias, a gente tem ódio de time de futebol. Tem pessoas que odeiam até tema musical, né? Você não gosta, então você já está odiando, né? Então, o objetivo da nossa reflexão de hoje é entendermos o processo de docilidade, de pacificação, que, como esses autores que eu vou falar para vocês agora a pouco, eles nos dizem, essa pacificação inicia dentro de nós. Se ela não existir dentro de nós, ela não existirá fora de nós. Por isso, esses autores espirituais nos falam tanto da necessidade de trazermos a harmonia íntima, né? É semelhante a alguém que diz assim, o mundo está tão cheio de coisas ruins, então vamos começar, tanto lixo, então vamos começar a varrer da nossa calçada, né? Varrer da nossa casa, porque está no Evangelho isso também. É muito fácil a gente ver o argueiro no olho do outro, agora a trave dentro de nós a gente não percebe, né? Isso é tão forte que a psicologia nos fala que quando a gente está se preocupando muito com a vida do outro, é porque nós não estamos cuidando da nossa própria vida.
Então, essa pacificação que se inicia dentro de nós, ela se manifesta, e se manifesta no nosso viver, na forma como nós vivemos em família, em sociedade, né? E na forma como nós contribuímos ou não para a paz social. Então, essa paz que nós tanto queremos fora de nós, começa em nós. É muito fácil reconhecer o pacifista, é muito fácil reconhecer o pacificador. É só você observar a energia que a pessoa gera em torno de si. É aquela pessoa agradável, igual quando eu cheguei aqui, ganhei um abraço maravilhoso de uma criança linda que está recepcionando todo mundo lá com um abraço. É fácil reconhecer os pacifistas, os pacificadores, porque eles dão o melhor de si. E é nesse sentido que nós vamos conversar nessa manhã. Eu vou falar algumas obras que eu pesquisei aqui. Claro, começa com o capítulo 9, que já foi falado pela nossa irmã, que fala: bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Mas tem também uma passagem no livro Jesus, lá no capítulo 17, que é uma psicografia do Chico e Neio Lúcio, que fala também sobre esse mesmo tema. Chico e Emmanuel têm várias passagens sobre essa questão, muitos. É uma preocupação de Emmanuel em relação a isso, exatamente porque ele acredita nisso, que a paz começa dentro de nós. À medida que a gente cultiva a paz dentro de nós, nós vamos cultivá-la também fora. No livro da Esperança, capítulo 21, fala sobre pacificação. E o 22, que tem um título, às vezes parece que não tem ligação, que chama Amenidades, mas é profundamente sobre isso. O quanto que nós podemos contribuir para que essa paz reine fora de nós e além de nós, e a começar por dentro de nós. No Vinha de Luz, capítulo 65, tem um texto muito interessante chamado Cultiva a Paz. No Fonte Viva 79, tem Sigamos em Paz, e no 136 também, do mesmo livro, Vivamos Calmamente. Joana e Divaldo tem vários, mas eu escolhi uma aqui para a gente falar. No livro Diretrizes para o Êxito, ela explica, Joana de Ângelo, Espírito, através da psicografia do Chico, como é ser pacifista, ou seja, como viver o pacifismo. E tem um livro também na psicografia do Divaldo, aí o espírito é outro, é Amélia Rodrigues, e o livro chama Pelos Caminhos de Jesus. Nesse capítulo 6, ela vai falar, Amélia Rodrigues, sobre por que serão herdeiros da terra, porque essa é uma das falas de Jesus, que os pacifistas, os pacíficos e pacifistas herdarão a terra. Então ela discorre sobre isso para que a gente entenda por que eles, né? Que no caso nós queremos que sejamos nós, né? Todos nós. Então, o que é e o que não é ser pacífico? Ser pacífico, ser brando, eu fui ao dicionário, né? Ele fala que é definido pela gentileza. Olha o garoto do abraço quando eu cheguei. Sensibilidade, relativo àquele que tem docilidade, relativo a alguém que é afável. E pacífico, aqueles que transmitem uma atmosfera de paz. Eu recebi isso quando eu cheguei aqui hoje pelo abraço que ele me deu. E os que amam e almejam a paz, ou seja, não só amamos a paz, mas almejamos a paz no sentido de agirmos para que ela aconteça. E essa paz começa dentro de nós e se expande, como a gente já falou, dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente social, dentro do centro que a gente frequenta, no caso nosso aqui, o Gaspa. E um engano que ele chama de confusão conceitual é não confundir brandura com fraqueza, de ser indolente com ser pacífico, que significa não agir nem ter opinião. Isso aí é totalmente diferenciado. Pacifismo é justamente
agir, só que é agir sem violência, é expor a sua ideia sem antagonismo, é não ver alguém que tem uma ideia contrária à sua um inimigo que você precisa destruir. Então, nós temos um exemplo muito grande de pacifismo, até fora da nossa concepção religiosa, que é o Gandhi. Então, essa não violência é que caracteriza o pacifista. E é não violência na maneira de falar, na maneira de agir, principalmente com os mais próximos, que são os nossos familiares, os nossos amigos. Ter sempre aquela palavra que harmoniza o ambiente. A gente distingue facilmente o pacifista dessa forma. Emmanuel diz assim: quando Jesus proclamou a felicidade aos mansos de coração, não se propunha, de certo, a exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Então, o que o Emmanuel está dizendo aqui? Alguém que é pacifista não é ocioso, alguém que é pacifista não é hesitante, alguém que é pacifista não é um fraco. Ele é uma pessoa que faz todas essas atividades. Ele trabalha, ele coloca a sua ideia, ele é uma pessoa, reconhecidamente uma pessoa forte, por isso mesmo é que ele exala a felicidade daqueles que são pacíficos. É só fazer tudo isso sem violência e não reconhecendo em ninguém esse inimigo oculto, porque às vezes a inimizade começa conosco mesmo. Às vezes nós não somos pacíficos dentro de nós, às vezes a gente vive um conflito existencial não declarado enorme, e na maioria das vezes é isso que se projeta em relação à nossa convivência. Então, ser pacífico implica em quê? Ser pacífico implica na paz, na ação e no movimento, mas sem violência. E Emmanuel até fala, não é serenidade das águas pantanosas, não é aquela solenidade, aquela serenidade que lembra estagnação. Não é uma serenidade de aparência, mas é a serenidade daqueles que falam, agem, se movimentam com amorosidade. Então, o pacífico não é aquele que vai se submeter à imposição perversas. Ou seja, ser pacífico quer dizer que eu vou aguentar, nem pedir o socorro que a lei me favorece, no caso da Lei Maria da Penha, porque eu sou pacífico. Então não, às vezes aí eu estou com um problema mais sério, preciso pedir ajuda, né? Às vezes de ordem psicológica, às vezes até de ordem física também, porque há alguns componentes que quando faltam no nosso organismo a gente fica, vamos dizer assim, impassíveis diante das situações, sem conseguir reagir diante das situações. Às vezes é uma questão orgânica mesmo. É só pesquisar aí que vocês vão ver sobre isso. Eu não vou me aprofundar porque eu não sou da área médica, mas a gente lê sobre essas questões. Então, o pacifismo não é se submeter a imposições perversas, embora tenha uma atitude de não revide. Ou seja, se alguém, eu vou no trânsito, alguém me agride verbalmente, eu não vou revidar, mas isso não quer dizer que eu vou me submeter. Quando eu revido, eu estou me submetendo. Percebem a diferença? A hora que eu entro na energia da outra pessoa, aquela situação, aquela pessoa está no domínio. Quando eu me calo e não revido, eu estou no comando da situação, eu estou no comando das minhas emoções. E é sobre isso que esses autores falam. Então, embora que o pacifista tenha a atitude de não revide, de não ceder e de continuar adiante com o ideal que ele abraçou, ele controla as suas emoções no sentido de administrá-las. Isso não quer dizer que a gente não sente,
É preciso que a gente entenda isso. Até a palavra controle nem é muito boa. É bom gerenciar as nossas emoções. O que significa isso? Na hora que a pessoa xingou, uma coisa que a minha mãe nem é, eu fiquei chateada, eu não gostei. Claro que eu não gostei. Do mesmo jeito que a gente gosta de ser recebido com um abraço. Ninguém gosta de ser recebido com pedradas. Só que essa pessoa não está no comando das minhas emoções. Quem está na gerência das minhas emoções sou eu. Por isso que eu não me deixo contaminar. E é a história do não revide, né? Eles falam muito sobre a dificuldade que a gente tem de perceber o que é uma pessoa pacifista e o que é, na verdade, a fé inoperante. E acha que essa fé inoperante é cultivar humildade. Humildade não tem nada a ver com fé inoperante. O que é fé inoperante? Eu acredito, mas eu não faço nada. Eu acredito que é importante, que eu considero o outro, que é importante para mim o outro, que eu considero o outro como um irmão. Sim, e você age como? O Pai é nosso e você age como se fosse filho único. Todas as benesses vêm para você e você não permite que a outra pessoa receba nada. Então, às vezes a gente tem no discurso uma fé e no agir uma outra fé, que não corresponde à nossa fala. É o que mais acontece. E quando é que isso para de acontecer? Quando a gente começa a refletir sobre o que a gente fala. Esses dias mesmo, conversando com meu filho, ele fala assim: mãe, por que você resolveu fazer isso? Eu falei: gente, porque eu falo tanto quando eu estou falando, lendo esses livros e tudo, e aí eu falo nas palestras, que a pessoa tem que ter uma posição. E quando você está muito magoado, sentido com alguma coisa que alguém fez com você, é porque na verdade alguma coisa em você ainda não está curada. Porque se tivesse, você não, você não se tocaria tanto, né? Aquela história: o cara xingou minha mãe, não é nem isso, por que eu vou ficar tão abalado com isso? A gente fica chateado, porque a gente queria homenagear a nossa mãe, mas nem por isso eu vou comprometer minha vida, nem nada. Então essa distância natural e necessária entre o acontecimento e a atitude que eu tomo em relação ao acontecimento, porque eu fico independente da pessoa e da circunstância. Então eu falei: bom, se eu estou chateada com essa atitude, eu é que tenho que procurar mudar a minha ação, porque eu não vou mudar a ação do outro, eu vou mudar a minha ação. E eu estou lembrando de certa feita, de um amigo que me falou uma coisa que eu não esqueci nunca. Ele falou assim: dá um passo atrás que a mão não pega mais seu rosto. Então você está apanhando, você está aqui, dá um passo atrás, a mão passa e não alcança você. Isso também vale espiritualmente. Quando você entra num outro estágio vibratório, aquelas agressões não lhe afetam mais. Não é que mudou a vida da outra pessoa, mudou a sua maneira de ver e reagir às circunstâncias é que mudam. Então, quem são os mansos e pacíficos? Vou me valer de Emmanuel. Ele diz assim: são almas ou espíritos equilibrados, homens e mulheres compreensivos, criaturas de boa vontade, que alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem, esperar a colheita sem desespero e sem violência. E outro assunto aqui que a gente conversava agora há pouco a respeito dos nossos filhos, e às vezes é isso, a gente tem muita dificuldade de esperar a colheita. A gente diz: mas meu Deus, mas eu eduquei esse filho assim, e agora ele não está respondendo. Calma, ainda não é o tempo da colheita. E a gente espera a colheita, nós todos que pretendemos ser pacifistas e pacificadores, sem desespero e sem violência. Não adianta eu falar mesmo, você não tem jeito, olha a violência da fala, né? E então a gente precisa ficar muito atento a isso, porque às vezes, no afã de corrigir o filho, a gente ultrapassa e usa palavras inadequadas. E a gente sabe, principalmente quem tem filho adolescente, você tem que escolher a hora de falar.
Quando for a hora de falar, é assim, você vai falar no dia seguinte. Então, nessa noite, depois que ele dormir, você começa a rezar. Começa a conversar com ele em sonho. E depois faz a conversa ao vivo, né? Portanto, nos fala Emmanuel, nós precisamos refletir sobre as nossas emoções, sobre o nosso mundo íntimo. O que seria esse mundo íntimo? O poeta Nando Cordel diz assim: a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Veja bem, ele não diz assim: se as coisas estiverem tudo bem, quando tudo na minha vida... Eu lembro que um dia desse uma amiga falou: não, eu estou esperando resolver os meus problemas. Eu falei: amiga, muda de planeta, porque esse aqui, quando a gente resolve um, aparece outro. Já terminou de resolver esse, então agora vem o outro. Esse é um planeta de expiação e provas. Então ele diz: se eu tenho amor, eu tenho certeza de que eu sou feliz. Isso quer dizer que em alguns momentos eu não vou perder esse equilíbrio? Sim, mas isso não vai contaminar minha maneira de viver. Significa que nós precisamos, aquilo que a gente comentava agora há pouco, gerenciar as nossas emoções. Então, as nossas emoções podem ser nossa maior aliada ou podem ser nossa maior inimiga. Não existe nenhum meio termo em relação a isso. Na hora da emoção, você se deixa contaminar, principalmente pela emoção do outro, ou você reflete e diz: mas eu não tenho nada a ver com isso. Esse lixo dessa pessoa é dela, né? Porque tem a história da... Você não conhece ninguém assim, mas eu conheço a síndrome do caminhão de lixo. Tudo que a pessoa fala é pessimismo, é derrotismo, é não vai dar certo, isso não é bom, né? É a vida inteira. Então, o caminhão do lixo, o que cai do caminhão do lixo? Lixo. Então, por que você está se chateando porque a pessoa jogou lixo em cima de você? Se é a única coisa que tem, né? Patativa da Saré: quem tem o mel dá o mel, quem tem o fel dá o fel, e quem nada tem, nada dá. Então é isso, né? Que nós temos que entender. E, vamos dar um exemplo bem simples. Você sabe que aquela é sua amiga fofoqueira. E por que você foi contar aquele segredo para ela, gente? Ela vai espalhar para Deus, todo mundo e mais alguém. É natural dela falar mal da vida alheia. Esses dias uma amiga me perguntou: mas você acha que ela fala mal de você? Eu tenho certeza. Porque quando ela está comigo, ela fala mal de todos. Quando eu não estou, eu sou todos. Então vai sobrar para mim também. E não adianta você ficar chateada porque ela fez um comentário sobre você. Se alguém vier comentar, você diz assim: eu já sabia. Como você ouviu? Não, mas já é esperado. Então, quando a gente está se deparando com o caminhão do lixo, não é para ficar chateado porque caiu o lixo. É o que tem, né? É o que a pessoa é capaz de dar. E esses autores nos falam que a maior dificuldade que nós temos em relação às nossas emoções é porque, na maioria das vezes, elas são inconscientes e automáticas. E tem várias teorias que justificam por que a gente, quando descobre, já estamos sobre a violenta emoção, como o pessoal do direito fala, né? Mas uma dessas teorias que eu gosto muito é que fala muito sobre o nosso cérebro primitivo. É aquela ideia dos nossos ancestrais, dos homens da caverna. Para os que são reencarnacionistas, pode ser até nós lá, né? Mas enfim, se você não tem problema nenhum. Pense que são os nossos antepassados, né? Então, nosso cérebro primitivo precisava de ação, e ação rápida, sobre a emoção mesmo. Imagina se alguém, naquela época, vinha um dinossauro e a gente pensava: será que esse dinossauro é carnívoro? Será que ele não é carnívoro? Mas se ele me confundir com alface? Né? Não dá tempo para isso, gente. É a reação natural, primitiva. Só que com o passar do tempo, às vezes a nossa mente ouve a repetição constante dessas coisas, e isso vai gerando dentro de nós aquilo que a gente chama de automatismo inconsciente. Às vezes, esses pensamentos que são disfuncionais, como eu não vou dar conta,
eu não mereço isso não ficou para mim, né? Às vezes nós somos atacados por isso, porque muitas vezes, na infância, a gente ouviu tanto isso. Você não sabe fazer nada mesmo, né? Não, deixa que eu faço, porque você não sabe fazer, né? Você nunca aprende. E na minha época, os professores chamavam de burro, primeiras coisas. Isso é muito burro, você não aprende isso não. E eu que tinha uma dificuldade enorme com tabuada, e eu tenho um irmão de 11 meses de diferença e ele é craque. Até hoje ele tem uma memória fantástica. E a minha vocês já viram, né? Tem que trazer tudo escritinho aqui, senão eu não lembro nada. Mas enfim, e eu decorava a tabuada antes de sair para o recreio, porque se não desse a tabuada a gente não lanchava, ficava sem comer. Imagina, quem adora como eu, já cheguei aqui e já fui lá tomar um cafezinho. Então, vocês imaginam, eu dava conta de saber a tabuada, voltava do lanche, perguntava, não lembrava mais nada. Automaticamente apagava, porque aquilo para mim não tinha utilidade nenhuma para os meus olhos de criança, né? Então, esses pensamentos funcionais, às vezes, são tão presentes nas nossas vidas que a gente não percebe. Vocês querem ver um? Se melhorar, estraga. Que conversa é essa? Se melhorar, melhora, gente. Né? Então a gente às vezes repete essas coisas sem perceber o quanto que elas estão gerando dentro de nós e gastando as nossas energias. Esses autores dizem assim, esses pensamentos, né, que são disfuncionais, consomem tantas energias que nós ficamos sem capacidade de direcionar a força necessária para alcançar os nossos sonhos. E tem uma coisa muito interessante que eu vou fazer aqui com vocês, não precisa escrever nem falar para ninguém. Pensa no maior sonho que você tem no momento. Pensou? Todo mundo pensou? Sim? Sim? Ok. Agora pensa no maior medo que você tem no momento. E os psicólogos dizem que você não realizou ainda o sonho pelo esse medo que você tem. A hora que você suplantar esse medo, seu sonho está realizado. Porque é o medo que segura os nossos sonhos. É isso que eles nos dizem. Então, meus irmãos, como é que nós vamos reciclar esses nossos pensamentos? Como é que nós vamos conseguir ser gentil com as outras pessoas a partir da gentileza que a gente tem para conosco? Precisamos começar conosco. Se você não é gentil com você e ser gentil com a gente, assim, você está cansado, então descansa. Às vezes a gente vai além do limite, né? Quando a gente vai além do limite, a gente adoece mentalmente, adoece fisicamente. Por isso que está tão sendo questionado modernamente a questão das doenças mentais que a gente tem, não porque você nasceu com ela, mas pela rotina de vida que você leva, né? Então essa preocupação está muito presente, né? Então, se nós não tratamos a nós mesmos com generosidade, com paciência, plantamos hoje, não vamos colher hoje e outras coisas, como é que a gente espera que a gente consiga ser gentil com outras pessoas, né? Então a gente poderia resumir esse momento da nossa conversa dizendo assim: gentileza gera gentileza. E aí tem uma frase, um desses autores que eu copiei aqui para nós, para a nossa reflexão, que diz assim: se você acredita que fraqueza rude é aquela história, não leva desaforo para casa, eu digo o que eu penso, não tem jeito assim, por exemplo. Se você acredita que fraqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com uma planta se você coloca água fervente. Foi franqueza? Ah, tá. Então, gente, deixa eu me corrigir. Franqueza rude. Eu falei fraqueza, porque realmente a franqueza rude é uma fraqueza, apesar da pessoa achar que ela é muito... Não, eu digo a verdade, eu falo para todo mundo, e a pessoa quer dizer que ela é uma pessoa forte. Na verdade, ela é uma pessoa muito fraca. E foi esse o ato inconsciente que eu cometi.
Então, uma franqueza rude é a mesma coisa que você jogar água quente numa planta. Você não quer, não é convencer, você não quer nem aquela pessoa do seu lado, então muda a estratégia, que essa daí não está dando certo. Eles falam assim, uma convivência feliz pede apoio e compreensão. Se você não compreende, você não vai conseguir amar. Compreender não é dizer que você está ao lado, você concorda com a pessoa, que você acha que o que ela fez não é errado, não tem nada a ver com isso. Não é conviver com o erro, não é nada disso. Porém, se você não é ser conivente com o erro, hoje eu estou trocando bem as palavras, não é ser conivente com o erro. Agora, não querer conviver com o erro é não querer conviver com ninguém, porque todo mundo erra, a começar por nós. E quando a gente erra, embora que a gente possa até pedir desculpa ou não venha a pedir desculpa, a grande questão é se você quer ser compreendido. Então, por que não compreender o outro no momento em que ele se equivoca, né? Então, entender a pessoa que erra não significa compactuar com o erro, não é você dizer que o que ela fez não é correto, não é nada disso, é apenas você compreender que naquele momento semente, ela ainda não tem condição de fazer aquilo que a gente gostaria tanto. Então, qual é o esforço que nós precisamos fazer? Entender exatamente isso, o tempo e o estágio evolutivo de cada pessoa. Emmanuel diz assim: aqueles companheiros que nos compartilham a experiência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede a favor de nós mesmos. Então vamos baixar um pouco a bola de achar que eu não mereço a família que eu tenho. Ai meu Deus, todo mundo, ninguém, na minha família o único ser de luz sou eu. Eles estão na família justamente para lhe ajudar a vir a ser algum dia o ser de luz, né? E eu lembro sempre de uma história na mesa mediúnica, que o cara, nós estamos aqui para ajudar esses espíritos sofredores de psicografia na hora. Na verdade, os irmãos sofredores são também seus devedores. Ou seja, você deve de vidas passadas, por isso que eles estão vindo agora, para você dialogar, para você dar passividade, para você dar paz, né? Então não tem ninguém estranho na nossa vida. Todas as pessoas que se encontram e que nós nos encontramos em qualquer momento das nossas vidas estão a nos dizer: sara agora as feridas que você fez em vidas passadas. E aí uma pergunta que eu achei interessante, que eu li desse autor, é se você disse, mas será que eu não estou sendo falsa? Porque na verdade eu estou dizendo assim, olha amiga, tudo bem, aí você mas o que aí eu estou sendo falsa porque eu não revidei. A comparação que eles fizeram foi belíssima. Se você vai receber uma pessoa na sua casa, né? Você vai botar um vaso de flores ou você vai botar o lixo na mesa da sala? Você vai botar o vaso de flores. Tem lixo na sua casa? Tem. Mas não é isso que você vai apresentar para a pessoa que você está recebendo na sua casa. Então, quando nós estamos recebendo alguém nas nossas vidas, é do mesmo jeito. Nós vamos mostrar o nosso melhor. Embora que a gente saiba que a gente não é só o vaso de flor, né? Tem outras coisas também. Mas só que nós vamos sempre procurar dar o melhor. E a consequência energética dessa atitude de estar sempre buscando dar ao outro o nosso melhor é muito bem traduzido numa fala do André Luiz, que diz assim: sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Ou dizendo de uma forma poética, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Nós vamos oferecer tantas rosas que um dia as rosas serão maiores do que os lixos. É para isso que nós reencarnamos. E por que os pacíficos herdarão o nosso planeta? Porque os pacíficos são construtores. E o contrário do pacifismo é destruição. Então eu vejo todo mundo que não concorda comigo é meu inimigo. Eu vou destruir a metade do mundo, porque a metade do mundo pensa como eu, a metade pensa, né?
metade é corintiano e outra metade é flamenguista. Então é isso, gente. Daí eu vou destruir tudo isso. Isso vale para qualquer área da nossa vida. A pessoa não entendeu o que você explicou, ótimo, você estudou mais do que ela, então dá um jeito dela entender o que você quer falar, né? E às vezes a gente fica pensando que ficar destilando frases eruditas vai fazer com que... E se você não se fez entender, aprenda uma maneira de se expressar melhor, porque eu não entendi o que você falou, né? E às vezes acontece isso quando nós estamos tentando explicar as coisas para os nossos filhos. Eles ainda não passaram pela experiência que a gente passou. Não adianta você dizer, quando você tiver com 40 anos, com 50 anos, ele não tem ainda. Se eu tivesse no seu lugar, ele não está. Ele está no lugar dele, que é adolescente. Então, às vezes, a gente, na pretensão de mais experientes, e somos mesmo, e temos que guiar os nossos filhos, mas temos que nos fazer de maneira clara. E eles falam muito, quando a gente fica muito preocupado com o nosso status, onde nós nos encontramos, a nossa intelectualidade, o nosso dinheiro. Eu achei lindo que esses dias eu vi uma mensagem no Zap que diz assim: nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada, e no meio termo brigamos por algo que nem trouxemos e nem vamos levar. E a maioria das vezes a gente está brigando por isso mesmo, perdendo nossos momentos de paz, justamente por algo que a gente nem trouxe e nem vai levar. Quais são então os desafios para nos tornar pacifistas? Primeiro, a gente tem que encarar que nós estamos diante de um mundo materialista e que vai sempre dizer para nós que nós estamos faltando alguma coisa. Ninguém vai dizer, uma propaganda de marketing, agradeça o que você tem, porque o que você tem foi muito, é importante, você pode ser feliz com o que você tem. Não, eles vão sempre dizer que está nos faltando algo, né? E uma das coisas que eles chamam a nossa atenção é para a questão da fraternidade. O quanto que é importante entendermos que nós, se o Pai é nosso e nós somos irmãos de todos, nós somos irmãos, não apenas, o problema é esse todos, porque se fosse para a gente ser irmão e tolerante, por exemplo, eu com a minha neta, acabei de lavar o carro, ela vem, entra no carro comendo chocolate, ainda limpa no banco do carro. Pergunta se eu fico chateado. De jeito nenhum. Agora imagina se não é ela, se é outra pessoa, pô, fulano, você não viu, né? Então o problema é que é para ser com todos, as pessoas que gostam da gente e as pessoas que não gostam também. Temos que ser fraternos com todos, porque somos todos irmãos da lua, moramos na mesma rua, bebemos no mesmo copo a mesma bebida crua. O caminho já não é novo, mas é por ele que passa o povo. Farinha do mesmo saco, galinha do mesmo ovo, mas nada é melhor que a água. A terra é a mãe de todos, o ar é quem toca o homem, mas o homem maneja o fogo. E o homem possui a fala, e a fala pode edificar o canto. No canto repousa a alma, e da alma depende a calma. E a calma é irmã do simples, e o simples resolve tudo, mas tudo nas vidas às vezes consiste em não se ter nada. Renato Teixeira, homenageando o nosso mestre Francisco de Assis. Muito obrigada, um ótimo final de semana para vocês, que as energias salutares que nós estamos absorvendo nesse ambiente possam levar como pacificadores que estamos buscando ser para todos os lugares onde nós formos durante essa semana. Muito obrigada.